Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A gente tá vivendo uma crise hoje, né? Hoje a gente tá numa recuperação pós-crise, né? Essa crise, ela não surgiu por causa do otimismo, né? Não, É diferente. totalmente. Como é que funcionou essa crise que a gente tá vivendo agora? Essa crise Ela faz do ciclo, né? Normal. é um outro tipo de crise, né? Não é uma crise porque, por exemplo, o Banco Central teve que desaquecer muito a economia ou porque a gente estava muito alavancado numa bolha, por exemplo, como foi a crise da subprime em 2008, e aí a gente entrou numa depressão. Essa crise foi simplesmente, veio a pandemia, todo mundo foi para casa, todo mundo parou de trabalhar, parou de consumir, parou de ir no restaurante, parou de ir no cabeleireiro, parou de ir na balada, no barzinho, e as empresas colapsaram, né? Uhum. E isso gerou inflação. No primeiro momento, Não? não. No primeiro momento, gerou deflação. Porque aí é o oposto, né? Ninguém tá querendo consumir, tá todo mundo preso em casa. Como é que você vai vender o seu produto? Ah, teve deflação. Teve deflação no começo da pandemia. Teve deflação. A gente teve alguns meses de inflação negativa. Os preços caíram. E agora tá tão alto por quê? Porque aí a gente teve outras coisas no caminho. Então, num segundo momento da crise, teve a crise, teve deflação, aí várias economias do mundo, inclusive o Brasil, fizeram um auxílio emergencial, né? Então, você pegou dinheiro físico e deu na mão da população de baixa renda. O que essa população faz? Consome, né? Tava todo mundo com... o Fundo Verde tem um estudo muito interessante que ele fala que com o auxílio emergencial, a renda média das pessoas de baixa renda subiu 38%. Então é aquela coisa, tá todo mundo com mais dinheiro, tá todo mundo com um poder de consumo maior. O que eles fizeram? Consumiram mais. Então você vê que na época, vendas de supermercado disparou. E com isso o preço de alimentos também disparou. E isso aconteceu ao redor do mundo. O aumento de preço das commodities não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então o preço de alimentos subiu no mundo inteiro. Esse foi o primeiro impacto. Depois a gente teve uma desvalorização cambial, né? O nosso real, que era antes R$4 a cada dólar, subiu para quase R$6 a cada dólar. E esse aumento fez com que os produtos importados encarecessem. Por exemplo, gasolina e gás de botijão. Esse foi o segundo choque. E agora a gente teve o terceiro choque, que foi a crise hídrica, né? Então não choveu, as tarifas de energia elétrica subiram pra caramba. O que determina a relação dólar-real? O que determina esse valor? Agora o real vale 4, vale 6, vale 5? Duas coisas, na verdade várias coisas, né? Mas assim, duas coisas principais. Primeiro, diferencial de crescimento. Então, se a gente for um país que cresce muito, provavelmente o nosso câmbio vai se valorizar. As pessoas de fora vão querer investir aqui. Então, vamos supor, no super ciclo de commodities, que foi de 2003 a 2007... as nossas bananas, né? Se a gente é a República das Bananas, as nossas bananas estavam muito caras. Então, a gente exporta minério de ferro, soja, essas coisas. Estavam muito caras no cenário internacional. E a gente exportou cada vez mais e cresceu muito nessa época. Nessa época, o nosso câmbio bateu 2 e pouco. Né? Assim, foi bem bom. Foi bem bom para o Brasil. A gente teve uma valorização importante do câmbio, porque a gente estava crescendo como país muito, e muitos gringos queriam investir aqui. Então, o nosso câmbio valorizou. Então, diferencial de crescimento é uma coisa super importante, porque atrai investidor, e também diferencial de juros. Então, se o nosso país estiver pagando muito juro na dívida, né, na renda fixa, o gringo também olha e fala assim, vou investir com um juro de 10%. Legal, aqui nos Estados Unidos o juro é 1,5%, é 0% muitas vezes. Aí ele manda o dólar para cá. Manda o dólar para cá, aí valoriza o nosso câmbio. Eu quero entender assim,
que determina o valor ali? É um software? É um mercado? É o mercado. Quem que escreve lá agora vale 5,20? Todos nós. Imagina que... Vamos tentar imaginar a imagem física e depois a gente passa isso para digital, né? Mas imagina que tem 3.000 pessoas dentro de um galpão negociando dólar. Então, eu falo para você, eu te dou R$5 por dólar, por cada dólar. Aí você fala assim, não, eu te vendo... eu não quero R$5, eu quero R$6. Aí a gente vai negociar. Aí sai negócio entre a gente. Então você já vai embora da roda. Aí vai outro cara, não, eu também quero comprar dólar. Aí outra pessoa vai ofertando, né? E aí só que acontece exatamente isso, só que na bolsa, que é uma coisa digital. Então tem uma fila de ordens de pessoas, empresas, CNPJs que querem comprar e uma fila de ordem de venda. E eles vão colocando os preços e quando os preços estiverem parecidos, sai negócio. Então é que nem comprar ação. É exatamente igual a comprar ação. E é isso que determina um home broker. O preço. São cidadãos negociando dólar. É isso que determina. Eu achei que tinha outras coisas envolvidas. Eu nunca imaginei que era... É igualzinho que era um cara de sunga em casa comprando. É um cara de sunga, claro. Em Maldivas, né? Geralmente, esses caras são... o cara fazendo day trade. O cara faz day trade. Nossa, muita gente. Eu, inclusive, quando eu comecei na mesa de operações, eu comecei com cupom cambial, que é a forma brasileira de você negociar dólar. Então, eu fazia day trade de cupom cambial. Então o cara que tá fazendo day trade hoje, ele tá orientando o valor do dólar para todo mundo. O pessoal que tá vendendo e comprando agora. Ele dá liquidez, né? Tipo, o day trader, ele não vai conseguir transformar o patamar da moeda, mas ele dá liquidez para muita gente. Então, por exemplo, tinha muita empresa que queria fazer um hedge, né? Uma proteção, por exemplo, uma exportadora. Ela queria exportar, mas ela não queria correr o risco da oscilação de preço. Então, ela exportava, mas já travava o quanto o cliente ia pagar, já fazia a conversão, né? Então, ela fazia a proteção dela. Então, se o dólar caísse, ela ia receber aquele mesmo número de reais, porque ela já fez a proteção. E aí, eles cotavam comigo, né? Então, Marília, eu quero fazer um FRA para 2022. Aí, eu ia lá dar preço e fechava com a pessoa. Aí, depois eu ia fazer... Ia me travar no mercado, ou ia comprar ou vender e dar liquidez para o mercado. Então, eu comecei... Uma das formas que... Quando eu comecei a minha carreira, por exemplo, na Mauá, foi isso que eu fiz.